Quem tem dificuldade de confessar os seus pecados, levanta a mão. Você tem essa dificuldade? Essa dificuldade ela é muito comum, não é só você. Na verdade, eu diria que essa dificuldade ela é quase natural. Existem dois motivos por que nós temos dificuldade de nos confessarmos, de irmos para o sacramento da confissão ou da reconciliação. A primeira dificuldade é aquela que talvez você esteja pensando agora: eu não acho o padre para confessar. Eu não acho o sacerdote, os sacerdotes não estão disponíveis. Essa não é a única dificuldade. Essa dificuldade é real. Existem poucos padres, às vezes muitos padres estão muito ocupados com outras coisas e não exatamente com os sacramentos ou gastando tempo, digamos assim, na confissão, no atendimento da confissão. Mas existe uma outra dificuldade que vem desde o início. Na verdade, o sacramento da confissão, ele é difícil por si mesmo. Por quê? Porque ele implica uma humildade. Esta é a dificuldade, eu diria até intrínseca ao sacramento. Eu preciso de humildade para confessar os meus pecados. Os meus pecados me causam vergonha. Esta vergonha não é um atributo só seu, não é só você que tem. Na verdade, esta vergonha já foi objeto de estudo de santos, de doutores, de teólogos. Por muitos séculos se falou, se fala até hoje, a vergonha como uma característica penitencial do sacramento. Inclusive haviam santos, houveram santos estudiosos, teólogos, que indicaram a vergonha como uma penitência suficiente para o sacramento da confissão, de forma que o que o padre manda você fazer como penitência é insignificante em comparação com a vergonha da confissão. Tendo em vista essas duas dificuldades, qual é a solução? Bom, existe uma solução a longo prazo e existe uma solução a curto prazo. E existe uma solução, digamos, um pouco improvável, mas também possível. A primeira solução para a primeira dificuldade, que é a falta de sacerdotes, é a solução a longo prazo, ou seja, rezarmos pelas vocações e nos dispormos também ao chamado de Deus. Quando eu era jovem, eu tinha essa dificuldade. Eu tinha essa dificuldade de encontrar um padre bom que me atendesse em confissão, que dissesse também que os meus pecados eram pecados de verdade. E era uma das coisas que me motivava na vocação sacerdotal. Claro que eu não fui ser padre por causa disso, mas uma das motivações, eu quero atender confissão. Eu quero ser padre porque eu procuro padres e não acho. O povo precisa de sacerdotes. Mas, além do dispor-se à vocação sacerdotal, diria para a grande maioria, a oração, a penitência pelos sacerdotes, pelas vocações, pelos seminaristas e pela santificação do clero. Além da solução a longo prazo, que é rezar pelas vocações e se dispor ao chamado de Deus para o sacerdócio, existe uma solução que cabe a nós sacerdotes, de modo especial, nos dispormos, termos horários acessíveis para atendimento de confissão, mais flexíveis, horários em que as pessoas não estão trabalhando, horários em que as pessoas possam vir com tranquilidade. Porém, em relação à vergonha, aquela dificuldade que eu falei anteriormente, a Igreja já desde muitos séculos arranjou uma solução ou um paliativo, algo que poderia ajudar e de fato ajuda muitos leigos a enfrentarem esse problema da vergonha, que é o confessionário. O confessionário tradicional, aquele em que o padre não vê o rosto do penitente, esse confessionário, ele foi
criado justamente com esta intenção de amenizar a vergonha, de amenizar o constrangimento. Obviamente que tirar 100% o constrangimento nem é este o objetivo. Como eu falei, a confissão é um sacramento que supõe a humildade. É claro que o arrependimento tem que doer. É claro que deve haver um sacrifício da nossa parte. É claro que nós devemos sim ter uma certa dificuldade. Não algo que nos impeça totalmente, mas a própria dificuldade de aceder a este sacramento, de receber a absolvição, não propositalmente, mas pela própria natureza do sacramento, essa dificuldade faz parte da piedade, faz parte da penitência. Às vezes eu gosto de dizer que a própria fila da confissão, ela já pode ser um tipo de penitência, estar lá pacientemente, humildemente, de forma contrita, rezando e não conversando, de cabeça baixa, lendo algum livro espiritual ou algum exame de consciência que você tem na mão. Isso é penitência também. Quantas horas você espera na fila do médico? E quanta dificuldade muitas vezes você tem para fazer um exame, para fazer um tratamento. Para cuidar do corpo, a gente faz sacrifícios, por que não para cuidar da alma? Então, esse tipo de sacrifício faz parte e é importante você ter a humildade de esperar. Mas uma experiência minha e que eu sugiro humildemente, não quem sou eu para sugerir, mas talvez você possa sugerir para o seu pároco, para o padre da sua paróquia. Padre, por que nós não temos aqui a opção do confessionário? Seria tão bom, então, a opção do confessionário para aqueles fiéis que gostam, que gostariam de confessar-se de joelhos, sem ver o rosto do sacerdote, seria uma forma de ajudar a tirar este problema da vergonha ou amenizar este problema. Entenda, a confissão não é um bate-papo entre amigos, não é uma conversa com um psicólogo. A confissão é um tribunal, o tribunal da penitência, onde você não vai contar as suas histórias, a sua vida, você vai acusar os seus pecados. Até o tom de voz, até a maneira de falar tem que ser uma maneira de acusação, uma maneira humilde, uma maneira penitente. Você não vai contar historinhas, não vai ficar rindo, você vai contar humildemente os seus pecados e de modo sucinto, de modo objetivo. Para isso, eu aconselho fortemente a volta ao confessionário tradicional. O confessionário tradicional, ele ajuda a gente se confessar melhor. Às vezes, a gente tem uma rejeição a tudo que é velho, como se o velho não presta. A gente é capaz de achar que só porque a coisa é nova, só porque a experiência é nova, ela por si mesma é boa. E seria o caso da gente avaliar, será que algumas novidades que a gente introduziu, que não são obrigatórias, que foram introduzidas sem nenhum documento, por exemplo, será que essas novidades não poderiam ser reavaliadas? A gente não poderia ver, a gente tentou, mas isso aqui não é tão bom assim. Muitas vezes a confissão sentada de frente para o padre, como um bate-papo na praça, ela parece com tudo, parece com uma conversa amigável, é legal, mas é legal. Na verdade, ela não é tão humilde, ela não é tão penitente, ela não é tão piedosa. Para finalizar, existe uma ajuda muito prática para você que tem dificuldade de confessar. Meu irmão, minha irmã, eu falo com toda sinceridade, pare de pecar. Pare de pecar. Veja quanto é difícil você se confessar. Então que essa dificuldade lhe ajude a pensar 2 vezes antes de cometer um pecado grave. 2, 3, 10 vezes, 1000 vezes. Você pode morrer depois de ter cometido um pecado grave. O pecado grave, ele supõe uma advertência. Você sabe o que está fazendo, você faz de propósito, você faz por querer. Então, ele deve sim ser evitado, ele pode sim ser evitado. Deus não permite a gente ser tentado além das nossas forças.
Que nosso Senhor nos ajude a nos livrarmos do pecado com a sua graça, com a sua misericórdia. Claro que, se caímos na desgraça do pecado, sem medo, sem temor, corramos ao sacerdote, com humildade, com coração penitente e recebamos a misericórdia de Deus. Deus te abençoe. Eu peço que você reze por todos nós sacerdotes, que você reze pelas vocações. Deixe nos seus comentários para você qual é a sua maior dificuldade na confissão para receber o sacramento da penitência. E compartilhe esse vídeo se você gostou para que possa atingir outras pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.